Minha diretoria, perdoe a nossa falha de ontem, tive que fazer só o vídeo hoje, tomei um antigripal ontem pra dormir, acabou o jogo do Fluminense, eu já tava desmaiado, não consegui fazer nada, só acordei agora e vou fazer agora o vídeo da vitória do Flusão, que olha, além de merecida, ela é muito impactante pro futebol brasileiro, deveria ser pelo menos, pela maneira com que o Fluminense propôs um jogo ontem. Claro, não vamos omitir o fato óbvio de que se não houvesse ali uma expulsão, o jogo teria sido diferente. Claro, você tira um jogador do adversário com já a qualidade técnica maior do Fluminense, né? Esse jogo muda de figura. Naquele momento, inclusive, o Olímpia era o melhor momento do Olímpia no jogo, no momento da expulsão, mas ninguém mandou o cara fazer a merda que fez. Então, o Fluminense não tem nada a ver com isso. Mas, cara, você vai para um jogo desse aí, historicamente, você sabe como é que é o Olímpia, sabe como é que é o Colo-Colo, você sabe como é que são esses times, né, nesse tipo de jogo. Eles não conseguem, pela qualidade técnica do jogo aberto em si, então eles contam com o abafa, você recua, e no abafa eles vão tentando achar o gol com aquele monte de bola jogando em cima da área. O Olímpia já começou o jogo jogando bola em cima da área, e realmente ali ele sentiu que ele tinha uma chance, porque a defesa do Fluminense não conseguiu tirar. E eles falam, pô, então eu vou empurrar o Fluminense, e na hora que eu conseguir empurrar o Fluminense, eu vou ficar jogando bola dentro da área até conseguir fazer o gol de cabeça. Só que o Fluminense, sabendo disso, fez uma coisa que raramente o time brasileiro faz, que é de falar assim, ó, não, então eu não vou fiar 10 caras aqui atrás e ficar tentando tirar a bola que os caras vão cruzar. Eu vou jogar com 5 lá na frente. Cara, o Fluminense entrou em campo com os 3 atacantes, o Ganso e o John Kennedy. Você fala, mano, o Diniz sabe que se ele perder esse jogo, ele tá fudido. Vai ouvir que puta que pariu. Mas não é. Quando ganha de 3-1, você tem que chegar pro cara desse e falar, meu irmão, você é diferente. O Diniz tá na seleção porque ele é diferente. Não é porque ele é o melhor, disparado, porque tem mais título. Ele é diferente, cara. Ele entende o futebol de uma maneira diferente. E de uma maneira que a gente, teoricamente, quando o nosso time não perde, ou seja, quando a gente não dá chiliquinho resultadista, é o que a gente gosta. Ele foi pra lá e falou pros caras o seguinte, ó, vocês podem vir. Se vocês vierem fazer um abafo em mim, vocês vão tomar. O que aconteceu? Os caras não vieram. Eles ficaram ali até intermediáriazinha ali, faziam uma bafinha de 2 lances e voltavam. Por quê? Não dava pra deixar. Porque na primeira bola esticada do Fluminense, os caras tinham que correr o campo inteiro e voltar. Então, o recado tático foi dado desde o começo. Não vem porque vocês vão tomar. Se vocês não vão fazer um abafa. Sem ser um abafa, sendo num jogo normal, tecnicamente de lá e cá, o time do Olímpia não tem condição de disputar com o Fluminense. Tecnicamente, o Fluminense é muito superior. E aí esse jogo vai se desenrolando, o Olímpia acha um gol ali com uma bola que desviou, o jogo vai desenrolando, o Olímpia percebe que não vai conseguir, e aí quando o jogador do Olímpia perde a cabeça, irmão, aí você tem todos os benefícios de ter um time tecnicamente melhor em campo, muito bem postado, muito bem treinado, como é o time do Diniz. Aí você começa a tocar a bola, e o Fluminense foi lá e ganhou o jogo de 3-1. Eu não vou dizer que com tranquilidade, que eu estaria sendo injusto, né? Mas assim, eu não acho que o Fluminense chegou ao ponto de tomar um susto de ser eliminado ontem. Eu acho que talvez na hora da expulsão ali, tava 1-1 e o time dos caras estava muito em cima do Fluminense para tentar fazer o segundo, mas assim, sem grandes oportunidades de gol, tá? Eu nem acho eu acho que o torcedor do Fluminense sofreu, foi ali um pouquinho antes da expulsão, 5, 10 minutinhos, porque mais do que isso, se ele sofreu à toa. O jogo estava controlado, o Fluminense saiu ganhando, então foi um jogo controlado. Logo depois o Fluminense já consegue o gol, né? O gol tranquilizador do Cano, e ainda tem mais um no finalzinho e tal. Então, assim, acho que o Diniz foi premiado pela formação que ele colocou ontem. O futebol premiou o Diniz pela ousadia, pela coragem dele de colocar esse time. O André, sozinho, deu conta do meio de campo. Jogadoraço, diferente. Merece todo o sucesso que está fazendo, porque realmente tomar conta do meio de campo sozinho, né, no jogo fora de casa contra o Olímpia lá, com o time do Diniz, que tem que sair jogando ainda por cima, não basta você dar o carrinho e dar um chutão, você tem que sair jogando, né? Então o André, um dos grandes nomes do jogo de ontem, acaba sendo o Cano pelo número de gols, né, fez 2 gols e tal. Eu acho que o Kennedy jogou muita bola, se eu tivesse que eleger o melhor em campo eu teria escolhido o Kennedy, pelo tanto que esse menino se dedicou, correu ontem e deu espaço, né? E fiquei razoavelmente satisfeito pelo time mais ousado, pelo time mais corajoso ter ganhado o jogo. Não é o normal, né? Vamos ser muito honestos. O normal na Libertadores é o time que faz esse abafo, que faz uma retrancazinha ali, ter uma possibilidade um pouco maior. Mas que os outros clubes aprendam com o Fluminense e falem assim, cara, talvez hoje, devido ao desnível técnico entre os times sul-americanos e os brasileiros, que não foi assim durante a vida inteira, hoje é tão grande que dá pra eu ir lá e botar o time pra frente. Não é um absurdo. Talvez seja menos absurdo do que eu recuar e deixar o time na defesa tomando bola aérea dos caras. Talvez o Diniz tenha feito a coisa mais óbvia,
Só que a gente não enxerga, porque nunca ninguém faz. Então a gente não entende como a mais óbvia. Porque ele fez o certo. Ele empurrou o time dos caras e a classificação do Fluminense é merecidíssima. Agora vamos falar do que vem aí. Vem aí o Internacional motivado, empolgado, com um time tecnicamente inferior ao do Fluminense, com um time menos bem treinado que o Fluminense, porque o treinador assumiu faz 4, 5 jogos, né? Nem é o time que ele montou nem nada. O Fluminense tem um trabalho longo com o Diniz, então o Fluminense tem um leve favoritismo em cima do Internacional pela qualidade técnica e por ter um trabalho muito mais coeso do que o trabalho do Internacional, que ainda é uma coisa meio, né? O Mano veio levando, de repente chegou o Kudê, assumiu conturbadamente ali alguns jogos e então não é um trabalho assim como o do Diniz de um ano e pouco, que ele conhece cada peça, o que fazer com cada um. O Fluminense tem ligeiramente. Mas o Fluminense tem que fazer o resultado no primeiro jogo, porque o jogo de volta é no Beira-Rio. Eu daria um pouco de favoritismo a mais pro Fluminense. Acho mais provável, entre aspas, que o Fluminense passe. Mas tem uma questão nesse jogo que é aquilo que eu venho repetindo aqui há muito tempo sobre o Inter, que é uma coisa que me incomoda normalmente em situações como essa. O Inter tá sendo muito colocado como zebra. Tipo, ninguém coloca o Inter entre os favoritos da Libertadores. E quando você faz isso, você joga toda a responsabilidade pro outro. Então, midiaticamente, durante a semana, você vai perceber que a responsabilidade vai ser do Fluminense. Por quê? Porque todo mundo ficou de Fluminense, Palmeiras, Flamengo, campeão da Libertadores. Fluminense, Palmeiras, Flamengo. Fluminense, Palmeiras, Flamengo. Sobrou o Fluminense. Então, agora não dá pra chegar e mudar e falar assim, não, então eu acho que o Inter... Não, peraí, tu falou até agora que o Fluminense era candidato ao título. Agora, de repente, chega o Inter, tu vai falar que não. Então, vão ter que manter. Então, a pressão vai pro Fluminense. Quem tem que fazer o resultado, ou tem que jogar melhor, pelo menos, é o Fluminense. Né? Pelo trabalho, pelo investimento, etc, etc. O Inter é um time que meio que chegou ali e a gente falou, caralho, o Inter tava mal até outro dia, de repente chegou. É um pouco surpreendente. Mas é o Inter. Não vai deixar de ser o Inter. E o Inter também tem um fator de desequilíbrio, que é o Valência, agora, que ele não tinha. Então, são dois jogos muito interessantes. O fato do jogo ser de volta sendo Beira-Rio se torna ainda mais interessante, porque tem um ambiente de torcida e tal. O que me deixa mais feliz, evidente, é que a gente sabe que vai ter um brasileiro na final. Então, qualquer um dos dois tá excelente. Rica, você tá mentindo se você falar que não tem um charme a mais o fato de ser o Maracanã, final e o Fluminense? Claro que sim. É óbvio que tem um charme a mais se for o Fluminense. É óbvio que seria pelo técnico da seleção, pelo momento do Diniz, pelo aquilo que ele está propondo, etc, etc, pelo trabalho longo de um treinador. É óbvio que representativamente seria mais interessante que o Fluminense chegasse pelos argumentos. Só que a gente não gosta de futebol por causa de argumento. A gente gosta de futebol exatamente pelo Inter, que vai chegar lá de um time que estava cambaleando, de repente, pum, ele explode contra o River Plate, ganha 2, 3 jogos, de repente chega numa final. Então, eu não consigo colocar na minha balança o quanto eu gosto do racionalmente o que eu prefiro, porque é mais justo, e o quanto eu gosto desportivamente porque é mais louco, entendeu? Que são duas coisas que apaixonam no futebol, então eu não tenho como te especificar qual dos, mas os dois ingredientes principais do futebol estão ali nesse jogo. E aí vão ser dois grandes jogos e tal, tomara que o Palmeiras também consiga lá contra o Boca, e nós vamos ter mais uma final brasileira na Libertadores da América, que é tudo nosso, né? Vamos combinar, o Comembol? Muda essa porra pra Copa do Brasil, unifica aí. Não precisa jogar essas coisas, manda esses gringos pra lá, meu irmão. Manda o Boca e o River aqui, o Olímpia e Atlético Nacional e pronto, tá bom.